Oi, oi, boa tarde, boa tarde. Vamos entrando, gente, sejam bem-vindos. Oi, oi, nossa live toda quinta-feira aqui no Abraço, boa tarde. Estão ouvindo bem? Oi, boa tarde. Dá um ok aí se tá ouvindo bem, se tá tudo certo. Oi, boa tarde, vamos entrando. Oi, tudo ok? Estão ouvindo bem? Oi, aí, tudo certo? Boa tarde. Vamos entrando aqui. Hoje é a nossa live do abraço. Vamos seguir nossa programação. Toda quinta-feira a gente está fazendo a live com os profissionais que atendem a gente, com os nossos convidados, com o objetivo de manter esse abraço, manter esse laço, né, e trazer informação para as famílias, principalmente nesse momento de pandemia, e para que a gente possa estar continuando esse trabalho. Milena de Fortaleza, seja bem-vinda. Quem não conhece, eu abraço. Nós somos uma ONG que surgiu em abril de 2016, né, depois da epidemia da síndrome congênita do Zika vírus. E aí a gente, né, reuniu as famílias com o intuito de fortalecer a rede de apoio, se apoiar umas nas outras. E aí hoje a gente já atende 273 famílias, oferece atendimento multidisciplinar gratuito. E durante a pandemia nós estamos fazendo alguns atendimentos online, né, com os profissionais, e também essas lives com o objetivo de manter esse laço. A gente entende que a força da rede, né, é bastante importante para que a gente consiga garantir garantir nosso trabalho e garantir o lugar de fala, oi. Então, aqui onde estava, para a gente fortalecer a nossa rede de apoio e encontrar um lugar para inclusão social e melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Né? Nós começamos aqui, já fizemos uma live com a neuropediatra, já fizemos com a doutora Adriana Matos, já fizemos com Verena, terapeuta ocupacional. Hoje nós vamos conversar um pouco com Mirella. Mirella é nossa fonoaudióloga, ela atende lá no Abraço, e assim, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a comunicação das crianças esse período. Deixa eu ver, cadê Mirella? Mirella entrou aí. Oi, Safira. Oi, todo mundo. Cadê? Deixa eu ver, Mirella. Deixa eu... Oi, Mirella, já te chamei aí. Vamos entrar. Aguardando Mirella entrar. Mirella é nossa fisioterapeuta, ou nossa fonoaudióloga, e vai falar um pouco. Oi, Mirella. Tudo bom? Olá, boa tarde a todos. Muito feliz de estar por aqui, de participar e dar esse abraço das Boa tarde. Nosso abraço virtual. Tá ouvindo bem? Tá Tô. ouvindo bem? Conexão bem? Então, Mirella, conta pra gente. A gente fez até uma provocação nos grupos, né, para conversar um pouco hoje sobre a comunicação das nossas crianças. Como é que está sendo isso? O que é que a gente pode fazer, né? Como dessa parte fonoaudióloga, né? O que é que a gente pode fazer, principalmente com a comunicação e também a gente tem algumas dúvidas aqui sobre deglutição, outras coisas. Mas eu Uhum. queria ouvir um pouco de você, né? Principalmente sobre os estímulos que a gente pode estar fazendo para aumentar, né? Melhorar a comunicação, para poder entender o exercício, o que é que tem aí? O que é que você pode estar trazendo para a gente? Então, a gente tem visto a demanda, né, das famílias, nos procura assim, muito felizes com estar podendo observar, por ter um tempo maior agora com as crianças, que elas estão balbuciando mais, estão apresentando mais sons, estão participando mais, né? E antes, na rotina corrida, elas acabavam passando por cima desses momentos que são tão ricos, né?
e que elas estão se sentindo muito felizes de estar podendo observar a criança tentando se expressar mais, elas conseguindo compreender os seus desejos, né? Os seus momentos de birra. Então, a gente tem procurado, no início logo, a gente solicitou para as mães, né, que observassem as crianças. Muitas das nossas crianças, elas têm uma dificuldade motora muito grande, então a gente não vai poder buscar e esperar uma fala fluente, mas a gente tem outras formas de comunicação, né? Os movimentos do corpo, o sorriso, o próprio choro, né? Eles demonstram essas expressões, o que eles desejam, o que eles gostam, né? Quando eles estão cansados, quando eles querem mudar de posição. Então, a gente solicitou muito no início que as mães, que os pais observassem mais os seus filhos, né? Nesse momento que estão podendo estar com eles. E, assim, no momento da brincadeira, o que eles gostam, né? Os brinquedos favoritos, né? Às vezes a gente não sabe brincar com os nossos filhos, porque a gente espera que uma brincadeira de bola, por exemplo, que o outro, né? Que a gente jogue e ele retorne. Mas, às vezes, a gente pode utilizar uma bola com um movimento diferente e isso ser tão prazeroso para a criança e ela aprenda a brincar de bola, né? Que quando esteja o pai, a mãe ou o irmão, a gente possa estar trocando cantando e acrescentando linguagem para elas nesse momento, com um utensílio que só vai ser modificado, né? A forma de brincar. Então, um movimento na cadeira de roda pode ser uma brincadeira de esconde-esconde, né? Então, um pano no rosto e tirar e aparecer. Então, assim, a gente tem que observar a nossa criança, aquilo que a gente tem de recurso próximo e usar da criatividade, né? Então, um brinquedo, ele pode ter várias funções, não necessariamente, por exemplo, a bola ser jogada de um lado para o outro, a boneca ter, né, uma forma diferente de ser utilizada, um carrinho, né, até uma garrafa PET pode ser transformada num brinquedo interessante, e que a gente antes não tinha esse tempo de confecção, esse tempo de observação, e que agora a gente está tendo essa oportunidade. A gente tem conversado bastante isso, né? Que a gente está com mais tempo, com mais atenção, até percebendo qual é a expectativa que a gente tem da resposta da criança, né? E eu tenho visto muito aqui em casa, outro dia até te mandei um vídeo aqui de Alice, Gabi, ela fazia o ai, Gabi, aí fez ó, aí ela ó. E aí veio até uma pergunta nesse sentido mesmo, que foi a Elaine, mãe de Mariana, que ela fala, aí eu digo e meu filho tenta repetir, porque às vezes acontece, eu vejo muito aqui em Gabi, eu falo, ela. Como é que eu estimulo isso? Tem alguma forma que ajude a estimular? A gente, né, conversou isso, teve esse tipo de pergunta. Não existe alguma forma que aí a criança, você vê que a criança está respondendo, como eu falei, quando a gente está mais atento, mais presente com as crianças, né? Está criando uma outra conexão. E aí a gente vê que elas estão tentando responder, mas aí o som, às vezes sai um grito, mas às vezes você vê que. Mas aí não sai nada. Aí quero saber se tem alguma forma da gente estimular assim em casa, ou como é. Então, é isso que a gente pede, né? O tempo da criança é diferente, né, Joana? Assim, a gente não pode esperar que seja a mesma fluência, na mesma velocidade, e, por exemplo, você faz o A e ela vai responder, né? Porque tem a questão motora que está envolvida nesse processo e que é mais lentificado mesmo esses movimentos. Mas o fato de você observar essa intenção, a gente pede que signifique isso como movimento, mesmo que o som não saia, né? Para poder a criança se sentir, né? Que ela conseguiu fazer um movimento, que ela foi compreendida e daí ela tenha mais tentativas, né? Então, assim, esses dias atendendo, fazendo um teleatendimento, a criança antes não tinha tanta, ela não exercitava, não é nem exercitava a palavra, ela não tinha tanta
vontade de executar os movimentos de boca. E agora, quando a gente observa, quando a gente faz um som mais pausado, quando a família faz junto, a mãe está lá ao lado e faz junto com ele começou a tentar fazer esses movimentos mais vezes e o som está conseguindo sair com mais facilidade. Então, inicialmente, é mais difícil, eles têm um tempo de exercer esse som, né, essa emissão sonora, mas com as repetições isso vai se tornando um pouco mais fácil para eles vão encontrando a força, né, eles vão encontrando o tempo do movimento, e isso vai aparecendo com mais facilidade. Então, o que eu sugiro sempre é que incentive. Faz o A, e você faz o A, e você muda a intensidade, você muda o tempo do som, né? Então, um som mais curto, um som mais longo, você para e espera o tempo dele. Acho que a grande novidade para as famílias é esse tempo, né? Que antes era muito mais, tudo era muito atropelado. Né? Assim, o vestir a roupa era atropelado, comer é atropelado por conta do tempo, do horário, das rotinas. Famílias que têm mais de um filho, então cada um está no momento. Então, hoje a gente tem mais esse tempo de aguardar, né, de criança fazer, porque tem uma coisa que é importante, assim, a gente, muitas famílias na ansiedade, acho que não só, tanto faz de crianças típicas como atípicas, né, quando está nesse processo de desenvolvimento, às vezes a gente peca em fazer várias perguntas ao mesmo tempo para a criança, né? Então, agora a gente o segredo é fazer a pergunta e esperar, né? E pode ser que essa resposta não venha com o som, mas ela venha com um movimento na mão, com um movimento do olhar, com um leve movimento da comissura dos lábios. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Com o movimento de corpo. Então, as respostas, não só esperar o som, né? Então, assim, Gabi faz o A com a Alice, mas de repente ela está fazendo o A, mas no outro movimento que a Alice fez, ela mexeu um pé, não ela é mexeu uma sempre que ela mão, ela virou uma cabeça. E não é sempre né? que ela responde não, né? E uma coisa interessante é como a criança responde o estímulo de outra criança. A gente ouviu muito isso também, né? Mara, que chegou aí, todo mundo aí, sejam bem-vindos, Carmen, Liz, todo mundo acompanhando, e Mara também colocou isso. Quando teve contato com a prima, ele já responde, porque é criança para criança. E pra gente, a minha filha aqui responde completamente diferente para mim, ou diferente para a irmã, porque com a irmã ela responde tudo que a irmã pede. E para mim é diferente, mas né? é justamente, a criança, ela não tem ela não espera a resposta do mesmo jeito que o adulto espera, né? Então, isso que faz com que talvez os momentos entre criança, eles sejam muito mais ricos, né, e apareçam com muito mais fluidez e facilidade, de repente, as emissões sonoras, porque não tem uma ansiedade do adulto por trás desse momento, né? Então, a gente sempre fala da importância da escola com as nossas famílias, né? Quando muitas delas ainda têm bastante medo dessa escola, mas justamente por conta disso, Joana, assim, criança aprende com criança. Então, um gesto que uma criança faz, um movimento que a criança faz, às vezes tem muito mais significado do que o mesmo gesto feito pelo adulto. Né? Mara colocou aqui, a gente fala esperando a resposta, a criança não. A criança só está brincando e está sendo natural, e essa naturalidade que a gente precisa trazer para as nossas crianças. Essa naturalidade que ele quer ser percebida. E o pai já traz a ansiedade toda do pai e da mãe, né? A mãe já traz a ansiedade toda e fico esperando que ela que ela responda da minha forma, né? E não da forma dela. Então a gente, para quem estava. E quando a gente tem assim uma mãe, um pai atípico, né? O que acontece? Ele já tem tantas informações, então a fono fala uma coisa, a TO fala outra, a físio fala outra. Então até quando você vai brincar, você também já vai cheio de receios, né? Não tem que estar nessa postura, tem que estar desse jeito, tem que fazer dessa forma.
E aí você já vai com tantas ansiedades, com tantos medos, né, de fazer o melhor, e a criança não, ela vai natural, e aí isso flui muito mais rápido, muito mais fácil É. do que quando a gente tenta isso. Uhum. Aí. Então, pronto, né? Essa resposta aí, essa pergunta aqui estava respondida da gente, né? Cada um respeitar o tempo. Não tem fórmula nunca, né? Para criança, para as nossas crianças. A gente aqui teve. A gente sabe que o assunto hoje aqui é comunicação, mas veio muita pergunta, né? Sobre deglutição, sobre as questões mesmo motoras, né? Da criança, desenvolvimento, né? A fase. E o pessoal está pedindo aqui formas para melhorar a tensão muscular, o bruxismo, né? São crianças que têm muita tensão, que têm bruxismo, e agora a gente está sem as terapias, né? Então, queria saber se você tem alguma dica aí sobre isso, sobre essa tensão muscular. Também quero agradecer todas as mães aqui presentes, né? Rosane, Elaine, mãe de Mariana, Rita de Cássia, mãe de Júlia, Vânia, mãe de Giovanni. Essas perguntas foram delas. Jéssica, com a Ayla também. Então, sejam bem-vindas aí e, né, obrigada pela participação de vocês, é muito importante. Então, é isso, Mi. Fala um pouco sobre essa tensão muscular, sobre esse bruxismo, o que é que a gente pode estar fazendo em casa, no dia a dia. Uhum. Então, o bruxismo, a gente precisa ah, ter muito cuidado quando a gente pensar nesse bruxismo, porque às vezes até o bruxismo ele tem um significado de comunicação também, né? A gente sabe que é uma tensão na musculatura responsável, né, pela mastigação, e acaba que quando a criança não se sente compreendida, ou quando ela tem uma ansiedade por estar querendo comunicar alguma coisa, ou algo está desconfortável para ela, que ela vai utilizar, as nossas crianças têm um padrão de espasticidade, né, que a gente fala assim, que é o padrão mais rígido. Então, quando elas entram nesse padrão, todos os nossos os músculos são acionados para essa tensão. Né? Então, o bruxismo é essa tensão que a gente observa no corpo em geral. Então, a gente tem que estar atento também, nesse momento que está aparecendo um bruxismo, como é que está a nossa criança motoramente? Ela globalmente está num padrão mais rígido, um padrão de espasticidade, né? Está num padrão de desconforto de posição, às vezes está muito tempo numa posição e já está cansado, então começa a exacerbar o bruxismo, né? Para que a gente possa fazer uma leitura desses momentos que ocorrem e está podendo fazer alguma manobra, né? Às vezes a mudança de postura, né? Já facilita e já diminui esse bruxismo, tá? Então, assim, de uma forma geral, o bruxismo também quer trazer uma determinada comunicação para as famílias. Então, é importante que vocês observem que momento, se é um momento de desconforto, se é um momento que, de repente, a fralda, né, está precisando fazer uma troca de fralda que está aparecendo, para que a gente possa começar a fazer essas leituras e ajudar. Né? Muitas vezes não vai precisar de manuseio se for uma espécie de comunicação, se ele está querendo, se ele aumentou um padrão de espasticidade global para comunicar o desconforto de uma fralda suja, né? Em outros momentos, não. É um bruxismo neurológico que vai precisar do manuseio. E aí a gente tem como tá fazendo, eu vou tá fazendo movimentos circulares nessa região próximo, né, a articulação. Se vocês pegarem esse movimento, essa localização, quando eu abro a boca, ele vai fazer próximo desse ossinho. Então, essa é a musculatura que entra no padrão de tensão. Tá? Então, está fazendo movimentos circulatórios, movimentos bem lentos, né? Para que, e com um pouquinho de pressão, para que aos poucos ele não pode ser movimentos rápidos, para não ativar essa musculatura, então bem lentos. A gente também está, quem tiver luva, né? Pode estar colocando a mão, o dedo, e tá alongando esse músculo, puxando o sentido por dentro da boca, mas sentido
vedamento para estar alongando, sempre movimentos lentos, movimentos mais profundos que trazem esse relaxamento, né? Se tiver muito acentuado, uma compressa morna também ajuda a fazer esse relaxamento da musculatura. Tá? Ótimo. Ótimo, Paulinha aqui. Parabéns a vocês, a gente também te ama, tia Paulinha. Em breve vamos fazer um aqui com brincadeiras, que tal? É isso, Mi. Então, assim, a massagem acho que é sempre importante para tudo, né? Para o tônus, para a perna, pro corpo, o toque, né? O toque ele cura e ajuda no desenvolvimento também, né? Então, eu acho que E a gente é está legal a gente fazer observando. isso. E fortalece também o contato, o vínculo da família com a criança. Eu acho que pode ser importante também. Uma coisa que a gente precisa ter, assim, algumas crianças que já estavam em atendimento, né, que fazem alguns exercícios mastigatórios, nesse momento do bruxismo, a gente não aconselha a fazer esses movimentos, esses exercícios mastigatórios. Então, se a criança está com o bruxismo exacerbado, a gente pede que naquele momento busque esse relaxamento, busque a mudança de postura, né? Mas que não faça exercícios mastigatórios para não estar estimulando ainda mais o músculo que já está tenso, que já está contraído. Uma outra pergunta, né? Que chegou aqui para a gente foi que sobre o engasgo, né? Principalmente depois da medicação. A gente teve várias perguntas nessa em relação ao engasgo. Principalmente depois da medicação. Tem algumas medicações que são um pouco mais grossas, né? E aí causa aquele bom e velho pigarro, né? Como todo mundo fala, e aí fica com a saliva presa na garganta. Então mistura a saliva com remédio e aí gera um engasgo. E esse engasgo a gente sabe, né, que pode acarretar em outras coisas, enfim. Como é que a gente faz isso né, quando ela fica com a saliva presa, ou quando essa saliva mistura com... Ó, a Verônica, deixa eu só dar boas-vindas Então, aqui a Verônica, foi aniversário dela ontem, parabéns. Sim, vamos falar aqui dessa saliva do engasgo. então essa é uma pergunta muito individual, né? Muito pessoal de cada criança, porque a gente teria que estar avaliando uma série de coisas para estar ajudando e orientando esse momento. A gente sabe que tem algumas medicações que ocorrem isso quando elas são aquelas medicações que são comprimidos e que tem um pozinho, né? Então, muitas vezes a gente dissolve, coloca lá do ladozinho, a mãe coloca, mas acaba que aquele pozinho depois, para descer, fica dando aquele pigarro, e aí você tem a sensação que é a saliva que está lá presa na garganta, né? Mas é aquele pozinho que ela está tentando engolir. Então, a ideia é que, por exemplo, medicações com famílias que estejam ocorrendo, com crianças que estejam ocorrendo isso, e a medicação seja um comprimido, a gente pede para sempre dissolver bastante, muito bem, né, fazer essa dissolução desse comprimido, e numa postura mais elevada, ingerindo depois uma quantidade maior de líquidos, para que garanta que esse pozinho não fique nesse trajeto, né, para facilitar a deglutição. E também a gente pode estar estimulando quando a gente, nessa região aqui, que a gente acaba fazendo um tato na língua, a gente pode estar, fazendo uma pressãozinha para cima e estimulando para trás, para estimular a deglutição. Tá? Quando a medicação é uma medicação líquida, a gente sabe que tem algumas medicações que são mais amargas, né? E aí, esse tipo de medicação, ele acaba que engrossando um pouco mais a saliva, ele aumenta a produção de saliva e logo depois ele engrossa essa saliva. Então, a mesma coisa, a gente solicita que sempre depois mantenha a postura mais elevada da criança nesses momentos e esteja fazendo as manobras, né, para poder facilitar e aumentar o número, a quantidade de deglutições e garantir que ela faça esse trânsito e não fique com esse cigarro. Mara mesmo colocou aqui, quando acontece ela da água, permanece por muito tempo, aí faz o estímulo da tosse, né? Inclusive, esse estímulo da tosse, algumas pessoas perguntaram aqui,
Como é que eu ajudo a criança a tossir? Como é que eu faço esse estímulo? Como é isso? Eu sei também que é individual, mas assim, como é que a gente estimula, uma vez que as crianças, né, já têm a dificuldade de estar provocando isso naturalmente? Como é que a gente pode estar estimulando essa tosse? Então, vai depender, mais uma vez, né, como você colocou, de cada criança. Todos nós temos uma área que é mais, a gente toca e tem um estímulo de tosse, né? Mas em algumas pessoas mais exacerbadas, às vezes só o passar a mão aqui, a gente já sente e já quer tossir. Outras crianças, por exemplo, que necessitam de um estímulo que não tem uma tosse tão efetiva, que a gente acaba que, em alguns momentos, tendo que estimular, elas acabam sendo um pouco mais resistentes a esse estímulo, então a gente tem que ver se vai dar para observar. Deixa eu ver se eu mudo aqui a posição. Aqui, a gente faz o. E aí vem, não vou fazer tão forte, não, mas mais aqui embaixo, ó. Quando a gente faz o movimento circular, já dá aquela questão para estar estimulando a tosse. Lembrando que quando a gente faz esse estímulo de tosse também, a gente tem que estar com a criança numa postura mais elevada e nesse momento trazer a criança um pouco para frente, para quando ela fizer, né, a tosse, a gente garantir que venha, né, seja expelido o que está incomodando, né, e ela não produz e fica lá com o pescoço jogado para trás e isso acaba que facilitando o engasgo. Uhum. Aqui tá? também a gente vê. Mas aí é tudo de você ver cada caso, né? Como é que essa criança se comporta para poder a gente estar favorecendo e até sabendo graduar o estímulo. E levando em consideração sempre posicionamento, a atenção, desenvolvimento de cada criança, enfim. Aqui a gente vê até uma dica de Maria Lúcia, que é oferecer a medicação com alimento na consistência pastosa. Lembrar que não deve diluir o remédio todo, o medicamento é acrescentar em pequenas proporções na hora da oferta. É uma dica também, quando é o pó, coloca na comida e, né, coloca no líquido, às vezes pode gerar também esse engasgo. E na pastosa, a depender de como a criança come, eu às vezes faço isso no líquido, quando tem, né, a medicação aqui para dar para a Gabi, dar uma quantidade específica do líquido para poder não, né, não perder a medicação. Uhum. O cuidado do estímulo, bom. Aqui, sobre a criança tossir, exercício também, assim, que existe algum exercício que evite um pouco esse engasgo, essa salivação? Olha, a salivação, na verdade, assim, as nossas crianças, por ter uma alteração da postura, essa alteração global, né? Assim, a musculatura de face, ela acompanha a mesma tendência do corpo. Então, se eu tenho, no momento que eu entro no padrão mais espástico, de maior rigidez, eu vou trazer essa mesma rigidez para a face. No momento que eu estou mais relaxada, eu vou trazer esse relaxamento também, né? O que a gente observa na maioria das nossas crianças é que eles têm um padrão de respiração misto, né, e mantém os lábios entreabertos. Então, essa produção de saliva, que às vezes as pessoas colocam, ele baba muito, né? Ou algumas pessoas colocam, ele tem uma cialorreia, né? Uma produção exacerbada da saliva. E, na verdade, o que a gente vê é que a criança ela não tem o desencadear do processo de deglução porque a boca está sempre aberta. Então, o meu objetivo de manter também, né, e de buscar o vedamento labial, é porque quando a gente chega num nível de salivação, esse movimento, esse reflexo de deglução é disparado. Na criança que mantém esse lábio entreaberto, eu acabo não tendo esse nível, né, não chegando a esse nível, e aí eu não tenho o disparo do reflexo e o escape ocorre, né, dessa saliva, tá? Então, muitas vezes, assim, as pessoas perguntam, mas eu fiz a aplicação de Botox e não funcionou, né? Ou então o médico indicou a aplicação do Botox. Assim, não adianta aplicar Botox e não ter um vedamento labial, tá?
Principalmente se a gente tem uma aplicação de botox nas crianças que fazem uma alimentação por via oral. Então, normalmente a gente indica muito a aplicação. Se é uma criança que tem uma dificuldade, uma disfagia importante, que utiliza uma gastro, que não vai fazer estímulo, né, de deglutição por via oral, aí sim é justificável a gente diminuir essa produção de saliva para não ocorrer as microaspirações, tá? Mas uma criança que se alimenta por via oral, que está evoluindo nessa parte de alimentação, o que a gente precisa buscar é um bom vedamento, uma boa eficiência desse mecanismo de vedamento labial, tá? Então, tudo que favorecer o movimento, né, que favorecer essa postura de lábio fechado, vai ajudar nessa deglutição de saliva, tá? E aí vocês vão começar a perceber que não é uma cialorreia, que não é uma produção exacerbada, né? Na verdade, ele tem a produção normal, só que ele não tem vedamento para desencadear o reflexo de deglutição. Entendi. Pegando aí o gancho do cialorreia, algumas pessoas perguntaram aqui sobre o limão para cialorreia. O limão resolve? Chegou essa pergunta aqui, como é para em casa ter alguma coisa que ajude? Qual é a função do limão? Que eu já ouvi também em algum lugar. Então, a gente tem usado o limão como uma espécie de favorecer uma contração, né, passiva, já que não adianta deglute a saliva, né? Engole a saliva. E muitas vezes a palavra engolir é muito abstrata para as nossas crianças ainda, né? Então, às vezes até num paciente adulto, por exemplo, que teve um AVC, mesmo ele sabendo que é engolir, quando a gente vai dar engole a saliva, é difícil para ele fazer essa programação motora. Então, o limão vem como gelo em alguns momentos, também tem essa mesma ideia, como o movimento vibratório, né? O vibrador tem essa mesma utilização, favorecer uma contração rápida funcional, né? Para que ele entenda, aumente o alerta oral dele, né? E ele consiga fazer essa deglutição, tá? Então, a gente observa que não é para também pegar e passar o dia todo dando limão para a criança, não é assim, tá? É usado sob critérios, e aí vai depender de cada criança, o nível de cada criança, que tem esses critérios que a gente utilizar. Tem criança que a gente utiliza uma vez por semana, tem criança que a gente pode utilizar 3 vezes por semana, né? Tem criança que a gente alterna 2 técnicas, então um dia usa limão, outro dia a gente pode usar o gelo, outro dia a gente pode usar o movimento vibratório, né? Então, assim, é tudo associado, dosado e de acordo com cada caso, tá? O limão sozinho não vai fazer parar a baba. Isso, tá? Não às vezes tem até medicação que o pessoal fala também para dar. Não. Mas de vez em quando, sempre assim, pode dar ajuda. Exatamente. A ideia principal, esses dias, eu pedi para que 2 mães fizessem a utilização, né? Justamente porque estava assim, o relato estava com o alimento muito tempo na boca, demorando muito com o alimento na boca. Então, a gente fez a prescrição pensando nesse alerta intraoral dela perceber mais o volume que está na boca e parar o reflexo de deglutição. Entendi. Tá? Algumas pessoas aqui... Não sei se ficou claro em relação ao limão. Não usar, resumindo, não usar sempre, ajuda sim, mas, né, como tudo, bem devagarzinho, usa uma vez, quando sentir, bem naquela linha de estar observando, estar acompanhando, e aí você vê, né, o que é que tem um pouquinho para poder... Usa um dia, é legal, ajuda, mas não sempre. Complementa as outras coisas. Exatamente, é um complemento, né? É mais um recurso terapêutico. Ele sozinho não faz isso. Nada. Minha criança não faz terapia, não faz fono, não faz estímulo nenhum. Eu ouvi dizer que o limão é bom, eu vou sair colocando limão. Não vai funcionar, porque vai chegar um momento que a criança acaba acomodando-a sob aquele estímulo e aí não vai ter mais efeito. Né? Então, a ideia é sempre associar e mesclar com outras técnicas que a gente utiliza hoje para fazer esse ganho
de alerta, de vedamento labial, de, né, de aumentar a velocidade do trânsito oral para ter uma deglutição segura. Uhum. Aí. Alguém aqui falou da medicação Depaquine, se pode colocar com água, falou. Quero até dar um aviso muito importante sobre as medicações, né? A gente não está tendo atendimento, mas é para tomar muito cuidado em relação às medicações, às quantidades, procurar sempre o médico, mesmo não saindo de casa, porque assim, nós mães temos muitas informações, mas, e até no intuito de ajudar, às vezes a gente termina passando a medicação para o outro, né? Isso é muito grave, assim, é muito importante, né? Sobre as quantidades, aqui eu não posso, aqui a Ivani perguntou sobre a quantidade de água, tal medicação, assim, a gente não pode dar, né? Esse tipo de informação em relação à quantidade. E eu aproveito também para dar esse aviso, que é muito importante, que, assim, a gente está lá na angústia, a gente está em casa aqui, na angústia, querendo a medicação para o filho, aí vem uma outra, na maior, né, boa vontade, querendo ajudar, e aí passa a medicação ou troca a medicação. Mas, assim, é muito sério, a gente, né, quero dar esse aviso, que, assim, é uma situação muito séria e pode complicar o caso também, né, se a gente der uma medicação de forma que não seja orientada por um médico, né, principalmente as medicações dos E, nossos filhos, né, que muitas têm são medicações controladas também, então é importante a gente estar avaliando isso junto ao médico. Ah, a gente não pode ir no médico, vamos, né? Aqui voltando, lá aqui no Abraço, a gente está fazendo, quem é associado, a gente está fazendo essa triagem, né? A gente está fazendo essa triagem, esse acompanhamento com os profissionais que estão com a gente. Então é importante sempre ter a opinião do profissional, né? Por mais que a gente tenha muito conhecimento prático do dia a dia, mas a validação do profissional é muito importante, né? As nossas são boas, é, fortalecem, e, mas a do e, profissional é muito tam- importante. e uma coisa, né, Ju? Às vezes assim, a criança, por algum motivo, tem um escape, né? E aí a gente aumenta ou diminui medicação por conta própria. Então, isso também é arriscado, né? O médico precisa, porque ele na cabeça dele, o médico tem lá a prescrição que fez, e de repente a criança está utilizando outra dosagem, porque a mãe, não, porque ele deu um escape, eu vou aumentar, eu vou diminuir, eu vou tirar de manhã, eu vou colocar de tarde. Então, assim, isso é importante ser sempre acordado com o médico, né? Que é o responsável pela parte clínica da criança. Sim. Deixa eu ver, estão chegando algumas perguntas aqui. Sobre o tempo. Como é que eu olho? Não sei. Bom, sobre estímulo, né? Sobre estímulo de comunicação também aqui tem chegado esse tipo de pergunta sobre estímulo de comunicação nesse tempo, né? Não sei se você tem alguma sugestão de comunicação, até de comunicação alternativa, do que a gente pode estar usando em casa, né? É um momento da gente estar abusando Uhum, bem da criatividade. E o que é que a isso. gente pode estar usando, assim, né? Das formas de comunicação que a gente tem através do toque, o que é que a gente pode estar fazendo, assim, com a. Então, a gente no início, né, pediu para justamente vocês observarem como que eram os movimentos, né, das crianças e justamente para nortear essas orientações posteriores sobre comunicação. Uma coisa que é muito é primária é a gente ensinar o que é sim e o que é não para as nossas crianças, né? Todos nós temos, às vezes, a gente chega com o alimento pronto. Vamos almoçar. Será que a criança. A gente escolhe o que a gente quer comer. Tem dias que a gente quer comer macarrão, tem dias que a gente quer comer arroz, né? E, no entanto, as nossas crianças, o prato chega pronto e ela tem que comer daquilo ali. Aquela hora. Né? Então, assim, sempre passar pela visão, mostrar, estimular essa escolha, estimular o sim e o não, é muito importante, né? A gente pode chegar e dar duas opções de brinquedos e pedir para a criança escolher. E muitas vezes a gente escolhe o que é que ele quer brincar e ele não está afim de brincar, ele quer assistir TV, né? Então, assim, a gente pode estar desenhando e fazendo isso, construindo com a criança, né? Olha, vamos fazer assim uma televisão, a gente vai ter o horário de assistir TV, a gente vai ter o horário de brincar,
desses brinquedos aqui, mostra para a mamãe com o olhar qual que você gosta mais, e aí seleciona, então a gente vai assistir TV de manhã, a gente vai brincar à tarde, né? Algumas escolas estão mandando atividades, então assim, vai ter um momento de fazer atividade, então vamos desenhar, esse é o momento de fazer para ver, às vezes tem professor que está fazendo um videozinho, mandando, e depois a mãe constrói aquela atividade, né? Então, assim, é sempre importante a gente estar olhando para a criança, fazendo os combinados com ela, estimulando sim ou não, estimulando a escolha, porque daí vão vir, né, o desenvolvimento dos outros desejos. A gente tem crianças com um cognitivo muito bom, que tem um potencial muito grande, mas eles são crianças que a gente fala assim, no grosso, sabe? Aquelas crianças que estão presas no motor, né? Ela tem uma dificuldade muito grande em executar o movimento motor para apontar, né? Mas ela pode olhar, então a gente tem que estar sempre de frente, olhando para onde esse olhar vai, para onde essa cabeça vai, para buscar justamente esses recursos, né? A comunicação alternativa, ela usa, né, utiliza-se muito das figuras que a gente chama dos PECs. Mas a gente também pode fazer figuras básicas, né, desenhando. Eu trouxe essa aqui, quando a gente não tem nenhum recurso, mas tem um papel e um lápis, a gente pode estar fazendo assim. Não sei se dá para todo mundo ver, acho que eu vou dividir. Então, aqui tem um desenho muito simples, né? Um círculo, e aí tem um menino sorrindo para caracterizar o sim, né? E a gente tem aqui com a boquinha mais triste, caracterizando o não. Então a gente pode estar estimulando, olha, o sim, e aí aqui estão juntos, mas eu posso separar, né? Dividir aqui, então, olha, você quer brincar? Sim, balança a cabeça para a mamãe, ou então olha para o bonequinho verde. Não, então nesse momento eu já estou estimulando cor, né? Eu já estou estimulando o olhar para ele me mostrar o que ele quer, já estou pedindo a ele para fazer escolhas, tá? Então, isso aqui de uma forma mais simples. A gente tem a própria figura do PEX, que é assim, né? O símbolo do sim e do não, tá? Então, se eu tiver um computador, né, eu posso estar acessando algumas figuras, alguns packs estão disponíveis no Google, outras precisam de aplicativos específicos. A gente tem alguns aplicativos hoje que funcionam de forma gratuita no celular, né, ou em tablets, tá? Tem algum aí que a gente possa escrever aqui? Ou você lembra? Tem o Escreve aí alguém. o Matraquinha. Matraquinha, se você puder escrever aí um pouco. Tem o... Ai, meu Deus, eu não trouxe o iPad. Eu prometo que eu mando a gente lista coloca dos programas e a gente disponibiliza a listazinha dos programas, tá? Uhum. Mas assim, se você colocar a comunicação nas lojas, né, dos aplicativos do iPhone ou do Google, você consegue achar, tá? Uhum. Então, tem esse aqui, eu fiz, é num programa da Isaac, tá? Então tem disponível todos os ISAAC. Uhum. Você baixa, você não tem que fazer conta nenhuma, e lá estão todos as aspectos disponíveis, tá? E aqui eu fiz para contar para o paciente, não sei se dá para visualizar, por que a gente estava separado, por que a gente não estava tendo atendimento presencial e o atendimento estava sendo virtual. Então a gente contou a historinha para ele do bichinho que deixa a gente muito doente, né? Então a gente tem que ficar em casa com o papai, a mamãe, e a gente só pode se ver pelo computador, né? E ele conseguiu entender, uma criança de 4 anos, e ele conseguiu contar a história e ele ficou, né? Depois a gente tem as figurinhas das famílias com as fotos, então ele contou quem é que estava na casa com ele. Então, assim,
A gente pode estar desenhando, a gente pode estar buscando essas figuras, a gente pode estar fotografando as partes da casa, os brinquedos da própria criança e imprimindo, né? Se não puder imprimir, então mostrar a foto para ele, né? Olha aqui, você quer brincar desse ou desse? E aí tá observando e estimulando essa comunicação. Uhum. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente trouxe. Foi basicamente isso. Sobre o engasgo, como evitar esse engasgo, tem como. Eu sei que cada caso é único, mas eram muitas perguntas sobre, né, como evitar o engasgo, deglutir melhor, se tem alguma coisa assim que a gente faça em casa, né? Estando sozinho em casa, no meio de pandemia, sempre vai sair que o filho engasga e fica com a cara roxa, né? São duas coisas. Como a gente evitar para que isso não aconteça, né? De que forma? E se tem algum movimento, né, que a gente possa ajudar a deglutir, né? Que a gente falou da tosse, mas agora é um pouco da deglutição, Samir. Então, uma coisa importantíssima para evitar é sempre a postura, né? Então, a gente busca e a gente pontua o tempo todo essa questão de como é importante esse alinhamento da cabeça com o tronco, né? Então, muitas vezes, a gente tem crianças que estão na cadeira de roda, está lá sentadinho, o tronco, mas a cabeça está assim, né? Então, assim, eu tenho eu estimulo, quando eu tenho esse padrão, eu tenho uma extensão muito grande, né? E o risco, assim, eu protejo muito menos nessa postura as minhas vias aéreas. Então, eu preciso garantir sempre o tempo todo que todas as famílias pensem nisso, nesse alinhamento da cabeça com o tronco, né? Algumas patologias, por exemplo, as distrofias, né? Alguns tipos, as crianças, elas não cansam muito rápido, fadigam muito rápido, então elas deitada, né? Mas a gente sempre que esteja mais inclinada, sempre esteja observando o alinhamento de cabeça com o tronco, tá? Por mais que ela esteja um pouco mais reclinada, mas esse alinhamento entre cabeça e tronco é muito importante, tá? Então, para prevenir esses engasgos, essa questão da postura e sempre facilitar o vedamento labial. Então, sempre que a gente coloca uma quantidade na boca da criança, que a gente possa garantir um vedamento e uma posição que a gente ajude a língua a fazer a elevação, tá? Então, nunca deixar e a criança fazer esses movimentos, porque aí se for um pedacinho que esteja no meio de um pastoso e chega no meio da língua, ela pode fazer a ânsia de vômito, né? Por não perceber não conseguir fazer a lateralidade da língua. Então, a gente precisa estar estimulando também muito essa mastigação, tá? A mastigação, eu gosto, tá, de estimulando com uma redinha e não, por exemplo, com garrote, tá? O garrote a gente usa em alguns momentos específicos, mas não como um estímulo de mastigação propriamente dito. Por quê? Porque ele vai ter sempre, por ser uma borracha, ele vai ter sempre a mesma força. E a nossa mastigação não é assim. Então, quando a gente pensa no processo de mastigação, a gente sempre começa com determinada força e a gente vai diminuindo essa força e mudando a postura a partir do momento que esse alimento vai sendo triturado. Então, quando a gente estimula uma mastigação com uma rede, a gente consegue garantir essa dissolução, né, essa percepção melhor da mudança de força mastigatória que é exercida ao alimento, tá? E também está estimulando sempre a lateralidade. Então, a gente sempre pede, por exemplo, crianças que a língua está muito para frente, que a gente, pensando aqui na língua, né, que a gente faça um movimento com a colher, que faz uma pressão para baixo, tá?
ou que a criança que não tem nenhum tipo de lateralização, que a gente coloque o volume e sempre saia pela lateral, para justamente garantir que depois eu consiga fazer esse vedamento, tá? Sempre alinhamento e posicionamento dessa musculatura para favorecer uma deglutição segura, vai evitar já esses engasgos, tá? Uhum. E aí, sim, uma manobra é muito difícil, né? A gente sempre pede para trazer o corpo mais para frente, estimular a tosse, mas sempre vai ser aquele momento que a gente não sabe qual é a consistência que está do alimento, qual foi o volume que está na boca da criança. Então, o que a gente conduz ali no momento é muito do momento, do que acontece. Uhum. Mas para prevenir, a gente pode prevenir dessa forma, mostrando o alinhamento, o posicionamento da cabeça, o vedamento do lábio, né? Garantir essa postura de que ele, até que você sinta, por que o dedo está aqui embaixo? Porque na hora que você sente a elevação da língua, você sabe que houve um movimento, o disparo da deglutição. Então, você pode até suavizar um pouquinho, porque aí o processo ele já faz só. Uhum. Tá? Não sei se ficou claro, se deu para todo mundo entender. Mara até resumiu aqui, dúvida. Mara resumiu aqui de bem, que é o posicionamento, a quantidade de alimento, o tamanho, a consistência. Então, esse é o resumo. Deixa eu ver aqui se... Porque a gente, às vezes, o que acontecia? Na pressa, né, fora dessa época de pandemia, qual é a tendência de encher a colher para acabar logo, né? E o que a gente pede é justamente não, né? Que, assim, a gente tem que diminuir, porque é justamente a partir de um pouco volume é que eu vou ter a condição de fechar, de lateralizar. Se eu estiver sempre com volume exacerbado, eu não consigo fazer isso, tá? E aí a protrusão de língua, que também, né, as pessoas perguntam, assim, essa língua muito para frente, o que a gente pode estar estimulando? Então, essa língua para frente, a gente pode estar estimulando através desses movimentos, como eu falei, enrola na gazezinha, enrola na redinha para estar estimulando essa lateralidade, tá? Que aí vai tirar essa língua do posicionamento de frente para o movimento mais lateral, mais maduro. Uhum. E aí a gente tem que estar pensando assim, nossas crianças hoje, né, que a gente assiste, elas têm por volta de 4 para 5 anos, né? Então não são crianças que têm que estar usando alguns utensílios que favorecem justamente essa protrusão de língua, como a mamadeira, como a chupeta, né? Então a gente precisa estar tirando o que a gente chama desses vícios, né? Diminuir o máximo o uso de chupeta, o uso de mamadeira, para estar estimulando um padrão de alimentação, de deglutição e de mastigação mais maduro, né? Porque não adianta você ir lá, faz o estímulo de mastigação, mas aí de repente coloca a chupeta. Esse movimento da chupeta faz você perder. Então, se a gente pensar numa construção de muro, você colocou um tijolinho lá e a chupeta veio e tirou o tijolinho. A gente não consegue evoluir nesse padrão de alimentação, de mastigação e de ganho de musculatura mesmo, de mobilidade, de força muscular, tá? Então, tão importante quanto pensar na estimulação da mastigação é pensar em crianças que ainda usam esses utensílios, fazer o exame o quanto antes, tá? Uhum. Aqui de perguntas, foi isso. Da nossa live. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode estar enviando. Alguma dúvida, a gente tá enviando. Vou dar os últimos avisos aqui, que já está até dando um aviso aqui que vai finalizar. Então, obrigada, Mirela. Obrigada a todo mundo aí que participou. Nada, foi um prazer. Reforçando, nós somos da ONG Abraço Microcefalia de Salvador, né, que atendemos as famílias que viveram a epidemia do Zika. As crianças têm síndrome congênita do Zika vírus. E nós oferecemos atendimento multidisciplinar para as crianças aqui em Salvador. E agora, nesse momento de pandemia, de quarentena, a gente está fazendo alguns vídeos nas nossas redes sociais, então acompanhe, porque tem vídeo
de TO, tem vida, né, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, a gente está passando, né, vídeos com orientações gerais e a gente está fazendo essas lives também para que a gente, né, possa estar sempre fortalecendo, possa estar se encontrando de forma virtual mesmo, trocando essas informações que são sempre ricas, né? Durante o ano a gente já faz isso lá na UNG, a gente faz isso toda quinta-feira, né? Essa reunião das famílias é uma das bases do nosso trabalho. E agora a gente está se adaptando para esse formato online. A participação de vocês sempre é muito importante. Viu? Obrigada, Mirela. E pronto. Então, até Quem próxima tiver quinta. dúvidas e Quem quiser tiver mandar, dúvida, quiser né? mandar, eu vou Pode tentar mandar, salvar alguma coisa a aqui. gente pode filmar Acabando aqui, eu e vou tentar. mandar as orientações. Quem é da ONG pode entrar em Tá? contato, quem já é atendido por Mirella, pode entrar em contato para a gente estar fazendo essa orientação. A gente está fazendo uma orientação também, uma orientação online para que as famílias, né, não saiam de casa, se cuidem muito, não saiam de casa, cuidem das crianças e vamos logo em breve nos encontrar. Um Viu? beijo, viu, meninas? Tudo de bom Beijo, para vocês. Um beijo beijo, nas minhas crianças. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.